Eu sou a Jennifer da J Consultoria, sou especialista em recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, e hoje nós viemos aqui para falar sobre descrição de cargo. Então, nós vamos abordar quais os pontos básicos e essenciais que eu preciso ter numa descrição de cargo e, a partir daí, adaptar para a organização de trabalho. Nós vamos usar como exemplo aqui um cargo de recepcionista. E aí, antes disso, vamos pensar que, para eu fazer uma descrição de cargo, eu já preciso ter muito claro missão, visão e valores dessa organização onde eu trabalho, da minha própria organização. Para começar uma descrição de cargo, eu sempre começo pela identificação, ou seja, qual é o cargo que eu estou desenhando essa descrição, que no nosso exemplo é recepcionista. Depois eu falo em organograma. O organograma é a quem ela vai se reportar, qual o gestor ou superior direto a ela, e se ela vai ter subordinados que responderão diretamente a ela. Então, voltando ao nosso exemplo, qual o gestor imediato dela, ou seja, a quem ela se reportará, é o gestor de facilities, e no caso de subordinação, não atende, porque nós não vamos ter ninguém que responda diretamente para essa recepcionista. Depois a gente fala em missão. Quando eu falo em missão, eu digo sobre qual o objetivo principal dessa função. Então, aqui vamos pensar que ela recepcione de forma eficiente, eficaz e cordial todos aqueles que venham buscar organização, seja de forma presencial ou seja de forma telefônica. Depois, operatividades, que é o que de fato ela vai desempenhar no dia a dia dela. Aqui é muito importante que eu já tenha desenhado essas atividades com alguém que já tenha trabalhado nessa função, porque ela vai conseguir me dar com riqueza de detalhes tudo aquilo que ela realmente desempenhava na função dela, para que nada passe despercebido nessa minha descrição, certo? Depois, experiência. Quando eu falo em experiência, eu não falo só em tempo de experiência, mas também falo em tipo de experiência. Neste caso, vamos dizer que ela precisa ter uma experiência de 6 meses e o tipo é que ela já tenha uma experiência em PABX, certo? Depois eu falo em formação acadêmica, que é a escolaridade. E vamos pensar aqui, olhando novamente para a cultura da minha organização, que aqui podemos pôr como exemplo que é uma organização que trabalha com meritocracia, que gosta de desenvolver funcionários, enfim, que ela precisa estar no mínimo cursando um superior para que eu consiga, se surgir uma nova função, eu puxar essa colaboradora e desenvolvê-la. Mas aqui, por exemplo, se eu estivesse trabalhando uma vaga, se eu estivesse fazendo a descrição de cargo de uma vaga de tecnologia da informação, por exemplo, aqui eu poderia ser muito mais específico e dizer que este candidato, este colaborador, ele precisa ter como obrigatoriedade um superior completo em processamento de dados, certo? Competências, aí eu trabalho em 2 vieses. Eu falo em competência técnica e em competência comportamental. E é muito legal aqui a gente realmente separar isso. Quando eu falo em competência técnica, eu preciso dizer, por exemplo, que para a nossa recepcionista, ela precisa ter conhecimento em pacote Office e em PABX. E quando eu falo em competência comportamental, e daí eu deixo um ponto de atenção para quem faz a descrição de cargo dentro da organização, é que ela não se esqueça disso, porque é muito importante, que é da onde saiu as estatísticas de que as organizações contratam pelas competências técnicas e demitem pelas comportamentais. E muito mais que isso, a competência comportamental ela precisa estar linkada novamente com missão, visão e valores da minha organização, porque eu consigo fidelizar esse candidato ou esse colaborador na organização onde eu trabalho. Então, vamos pensar que para este cargo eu preciso de competências comportamentais, a cordialidade, relacionamento interpessoal, atenção, uma boa oratória ou comunicação. E por último, nós falamos em treinamentos obrigatórios. Aqui eu também posso trabalhar com 2 vieses, porque dependendo da função, porque é muito amplo, né, que eu estiver trabalhando, eu posso exigir alguns treinamentos que ela já venha com esse treinamento de uma outra instituição, de uma outra organização, e para mim tá tudo bem. Mas eu também trabalho aqueles treinamentos obrigatórios, mesmo que ele já tenha, que ele vai passar novamente nessa organização quando ele já for um funcionário. Que aqui a gente pode dar como exemplo
integração, por exemplo. Então, esse colaborador, ele precisa passar obrigatoriamente por uma integração, que é onde ele vai conhecer os departamentos da organização, vai conhecer os responsáveis, as normas que a organização exige, a política da organização. Então, por exemplo, obrigatório do crachá, do uniforme, o horário de almoço, o horário de entrada, de saída, horário de funcionamento da organização ou da recepção em si. E quando eu falo também em treinamento, eu posso, por exemplo, se eu sou certificada pelo ISO, de um treinamento de ISO, para que ela conheça processos e procedimentos dela e da organização. Nesse momento é onde ela vai se achar como recepcionista dentro da organização. Então, ela vai conhecer não só os processos que ela precisa cumprir, como também os procedimentos para esses processos. E aí ela já sabe quais são as atividades obrigatórias pela descrição. Então, fica muito bem fechado esse colaborador quando ele entra e dele entender quem ele precisa ser dentro dessa organização. Então, por exemplo, se ela for transferir uma ligação, que é um processo, e essa pessoa que ela for transferir a ligação, por exemplo, o diretor da empresa, ele não está, qual o procedimento que ela deve tomar? Então, ela deve encaminhar essa ligação para a secretária do diretor. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.